A região norte é uma região em que a economia ela está baseada principalmente no extrativismo, tanto vegetal como mineral. Mas nós temos que destacar a região porque nós temos lá, né, a Zona Franca de Manaus. É um polo industrial. A formação desse polo foi durante, né, governos com o objetivo de integrar cada vez mais as regiões brasileiras, não é? E realmente, hoje são mais de 800 indústrias lá, só que são indústrias maquiladoras, né? São indústrias de montagem, né? São indústrias em que os componentes chegam lá, o produto é montado e aí ele vai ser comercializado. Então, nós não temos na região norte indústrias que beneficiam, né, a produção agrícola de lá, o extrativismo de lá. A exceção, claro, né, quando observamos agora em Manaus, principalmente, que transformou-se já numa grande metrópole, né, pela isenção de impostos, o atrativo, né, para esse setor, né, para que outras indústrias para lá se dirijam e acabem utilizando, em parte, os recursos que estão presentes por lá. Né? Houve a criação aí da chamada SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Como eu já disse, hoje são mais de 800 indústrias lá, mas apesar dessa grande quantidade de indústrias, né, empregando inclusive boa parcela da mão de obra existente lá, o que eu disse, eles não exploram a matéria-prima, não há um beneficiamento da matéria-prima existente por lá. Porque na maioria são indústrias eletrônicas, são indústrias que apresentam capital estrangeiro, né, apenas montam os aparelhos. São, como eu disse, indústrias maquiladoras, tá? Então elas não beneficiam muito, claro, aquela região, mas está lá um polo industrial importante. O Sudeste, esse é o coração econômico do Brasil, né? Nós sabemos muito bem que foi a partir aí, né, houve na realidade uma grande concentração de indústrias no Sudeste, lembrando até daqueles fatores locacionais que nós já vimos, né, anteriormente, o fato de você ter aí, né, grande capital acumulado de investimento, nós temos aí um sistema de transporte bem evoluído, muita gente, porque hoje o Sudeste é a região mais populosa do Brasil, então mão de obra suficiente, matéria-prima, né, lembrando do estado de Minas, né, importantes áreas aí mineradoras, um grande mercado consumidor e disponibilidade, claro, de fonte de energia. Então, o que nós temos na região Sudeste, né, o maior polo industrial, inclusive, né, o famoso ABCDMR paulista, né, um parque industrial extremamente diversificado e sofisticado, né, com serviços e mercado muito bem desenvolvidos. É bom lembrar também das regiões metropolitanas, né, moçada? Nós temos aí a formação da nossa megalópole. A grande metrópole de São Paulo e Rio de Janeiro já são cidades globais, né? A metrópole de Belo Horizonte. Então nós temos importantes centros econômicos e financeiros, bolsa de valores, né, instituições bancárias, né, transnacionais, uma alta representatividade, o que torna com certeza a região Sudeste a região mais desenvolvida do país, certo? A nossa região Sul. Como a nossa região, a economia, ela está baseada principalmente na agropecuária, então nas últimas décadas, né, é que nós tivemos o desenvolvimento de um parque industrial importante, destacando aí, né, dois grandes centros industriais, duas grandes áreas metropolitanas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e Curitiba, a nossa capital. Mas é claro, né, pela influência, até no processo de migração, de chegada aqui dos imigrantes europeus, porque nós temos, né, uma influência muito forte desse imigrante europeu, os seus conhecimentos, as suas técnicas, os seus investimentos também, tá? Mas entendemos que a produção agrícola, tá, ela aqui na nossa região ela desenvolveu muito, com modernas técnicas sendo utilizadas, destacando principalmente produtos temperados, né? Trigo, soja, arroz, milho, enfim, né? Grandes centros, grandes produtos comercializados, de grande aceitação de mercado e consumo, né?
tanto no mercado interno como também muitas vezes alguns voltados aí ao mercado externo, e as áreas de criação, né? Nós temos aí a presença de muitos abatedouros, muitos frigoríficos, porque a pecuária, principalmente a pecuária bovina, ela intensificou e ela desenvolveu, ela evoluiu muito aqui na nossa região, né? A pecuária extensiva, principalmente com raças europeias, né, de grande aceitação de mercado, e a carne brasileira hoje ela tem, né, uma excelente aceitação em termos de mercado, né, e principalmente de mercado internacional, tá? E aí, né, como essa questão da a indústria ela mudou o Brasil, claro, nós vamos observar diferenças significativas, né? Nós vamos observar um grau de urbanização muito grande, porque à medida que a indústria evoluiu no Brasil, nós entendemos que a urbanização também. E essa urbanização, claro, ela sempre esteve no primeiro momento associado à atividade industrial. Então nós tivemos um crescimento muito rápido das cidades. Nós tivemos um crescimento intenso, não é, dos grandes centros urbanos, formando, portanto, as nossas grandes metrópoles. Então, lógico que a indústria fez e provocou muitas mudanças, não é? No Brasil. Mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer, tá? A indústria teve o seu momento, cumpriu a sua parte, provocou muitas mudanças no Brasil, né, em relação à produção de riquezas, modernização, desenvolvimento, mas houve uma certa estagnação dentro da atividade industrial. O Brasil continua focando na sua base primária. Tanto que, observem, né, nós tivemos um bom momento industrial e agora nós estamos passando até por um processo de desindustrialização e até mesmo de descentralização da indústria. Porque nós temos, por exemplo, uma das energias mais caras do mundo, não é? E o risco de investimentos no Brasil subiu muito nesses últimos anos pelas crises e principalmente agora, né, por essa grande crise política, econômica e social que nós estamos passando e ainda agravada mais, né, nesse momento agora pela pandemia. Mas, com certeza, o Brasil se destacou, foi considerado um novo país industrializado e, como eu disse, hoje muitos produtos produzidos, manufaturados aqui no Brasil, são comercializados no mundo inteiro. Então, está aí a atividade industrial